Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo. Nessa série de reflexões e aulas diárias, tem um dito do profeta Muhammad muito conhecido. Sabe, esse hadith deve ser uma lição de vida, uma lição para todas as pessoas que se propõem, estão dispostas a aprender e ensinar na da'wah. É o hadith chamado Hadith do Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal era um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre os companheiros do profeta, o profeta de Deus elogiou ele, dizendo, no hadith no Muslim Ahmad, fala o seguinte, que é a pessoa que mais sabe do halal e o haram da minha nação é o Mu'adh ibn Jabal. O profeta elogiou ele, dizendo que é a pessoa que mais sabe o halal, o lícito e do ilícito. Significa que ele era um estudante, uma pessoa que procurava o conhecimento, não é? O hadith fala o seguinte, quando o profeta de Deus mandou Mu'adh ibn Jabal para o Iêmen, preste atenção, o profeta de Deus mandou Mu'adh ibn Jabal, esse homem, para o Iêmen, e disse, ó Mu'adh, você está indo para um povo de adepto do livro, que seja a primeira coisa que você chame elas para o Islã. Então a primeira aula, a primeira coisa que tu chame elas, convoque elas, é que testemunhe que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu mensageiro. No outro hadith fala, falyakun awwal, que seja a primeira atividade sua primeira lição, a primeira coisa que tu ensine a ela, tua prioridade, é em wahidullah, que eles sejam unicitários, ou seja, tenham sejam monoteístas na adoração a Deus. فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, se eles te obedecerem, te aceitarem, ensine para eles que Deus tornou obrigatório 5 orações. Se eles te escutarem, te obedecerem, ensine a eles que Deus cobrou zakat, tirar das pessoas ricas e distribuir para os mais necessitados. O hadith tem mais coisas, mas eu quero parar por aqui. Hadith famoso do Mu'adh ibn Jabal. O profeta, o mensageiro de Deus, mandou para o Iêmen. Né? O profeta de Deus mandava as pessoas como mensageiros também. Mandava as pessoas para fazer da'wah, para pregar, para ensinar para os outros povos. Né? E o povo do Iêmen era um povo que ele não era hostil. No Iêmen, na época do profeta Muhammad, o povo do Iêmen, eles não eram hostis à mensagem do Islã. Mas eles eram influenciados pelo povo de Meca. Muhammad é isto, Muhammad é aquilo, o Islã é isto, o Islã é aquilo. Então eles ficavam com o pé atrás. E qual é a melhor forma para as pessoas conhecerem a verdade? É conhecer o pessoal. Hoje, muitas pessoas falam, vocês muçulmanos são isto, são aquilo, a religião de vocês é isto. Qual é a forma que as pessoas têm? Qual é a forma para as pessoas conhecerem o Islã? Se não for conhecer os muçulmanos. Não é? Por isto, nossas mesquitas, nossos corações devem estar abertos para as pessoas conhecerem a religião islâmica. Porque as pessoas escutam fake news, escutam mentira, calúnia nas redes sociais, na TV, no livro, tudo. Cria-se uma imagem que não é certa, não é correta, não quero usar a palavra negativa, né? Mas em relação ao Islã, as pessoas não sabem, não conhecem, porque não tiveram a oportunidade de visitar uma mesquita, conhecer uma mesquita sem compromisso algum. Senta aqui no meio dos muçulmanos, conversa conosco, veja o que nós acreditamos, sem pretensão de querer se converter, tá? Então, as pessoas são assim, não conhecem, têm medo daquilo que não conhecem, escutam. Então, o povo do Iêmen era assim, eles não eram hostis ao Islã, nem hostil a Muhammad. Não eram hostis, mas escutavam daqui e de lá. Então, o profeta fez o quê? Eu vou mandar alguém lá para o Iêmen para ensinar e falar o Islã para as pessoas. Entre muitos companheiros do profeta, que tinham Abu Bakr, tinham Omar, tinham Uthman, tinham Ali, tinham outros que eram mais antigos no Islã, que tinham mais conhecimento, que tinham mais tempo de Islã. Mas por que o profeta de Deus escolheu aquele homem, Mu'adh ibn Jabal, em específico? Por quê? Tem um porquê. O porquê é porque o Mu'adh ibn Jabal era um homem, primeiro, era um homem com uma índole impecável. Era um homem que tinha uma posição social entre o seu povo em Medina. Era um homem que as pessoas não falavam não, que as pessoas reconheciam as suas virtudes,
o seu caráter, a sua dignidade, a sua hombridade, a sua generosidade, a sua palavra. Era um homem de total credibilidade dentro do seu povo, dentro da sua comunidade, dentro da sua tribo, dentro da sua família. Já começa por aí. Se o cara ele quer fazer dawa, quer pregar para o povo, primeiro olha a credibilidade que a pessoa tem. Se a pessoa não tem credibilidade dentro das pessoas que conhecem ela, cara, você não vai outra pessoa. Isso é importante. Então o profeta escolheu ele. E tinha outra coisa também aí. Agora o mais importante, Muaz bin Jabal, ele tinha contato, ele era conhecido e reconhecido a sua virtude pelo povo do Iêmen, por ser comerciantes. E o Iêmen de Medina é muito longe, cara. É questão de Bahia até São Paulo. É longe pra caramba, não é tanto, né? Mas estou dizendo uma distância muito grande. Florianópolis a São Paulo, mais ainda. Porto Alegre a São Paulo, mais 4 mil quilômetros. Então tinha estrada, o pessoal do Iêmen ia vender, ia comprar, o pessoal de Medina ia comprar. Reconheciam Muaz bin Jabal, o chefe de uma tribo, conhecido. Então eles tinham contato, conhecia. E outra coisa, Muaz bin Jabal conhecia aquele povo, conhecia aquela cultura, conhecia aquelas pessoas. Se mandasse uma pessoa desconhecida chegar lá para um povo, não, primeira coisa, não sei nem o idioma deles, não sei nem a cultura deles, não sei nem os hábitos deles, não sei nem quem eles respeitam e que eles vão escutar. Cara, isso não é dawa. Não é assim que funciona. O profeta de Deus planejou, ele preparou. Muaz, você é a pessoa que é reconhecido, que é conhecido, tem uma índole, tem um caráter, é estimado por todos, o pessoal te conhece, te reconhece tuas virtudes, tu conhece ele, sabe como chegar, como conversar, vai você para lá então pregar o Islã. Até aí tá certo. Parênteses, nós erramos, queremos fazer de tudo com todo mundo, sem levar em consideração as pessoas, a cultura, se elas conhecem, se elas reconhecem, se elas escutam, se elas estão dispostas. Aí não dá, se o profeta de Deus não fazia isso, mandava as pessoas certas para os locais certos. E o profeta, quando ele disse que lá é um povo de adeptos do livro, povo do livro, eles eram judeus do Iêmen, ou seja, não eram ateus, não eram pessoas que não acreditavam em Deus nenhum, não eram politeístas, ou seja, tinha então algo em comum entre os muçulmanos, que é a crença nos profetas, nos livros, nos mensageiros, nos anjos. Então tem coisas em comum, né? Ou seja, o profeta de Deus preparou Muaz, está indo para o povo de adepto do livro, de judeus, que eles não são ignorantes. Você não vai falar para eles de Jesus agora, porque eles não acreditam em Jesus, né? Então eu começo a falar para eles de Moisés, do monoteísmo de Moisés. Eles já conhecem, agora pula para a segunda etapa. Isso é importante na dawa, isso é muito importante. Porque é saber o público, as pessoas que você está falando. Imagina, eu chego para a pessoa pregando, não, que o evangelho é isso, que o evangelho é aquilo, que o Corão é isso. A pessoa chega para você e fala, meu amigo, eu sou materialista, eu sou ateísta, eu não acredito em nada nessa história que você está falando. Como é que fica? Acabou o discurso. Né? Ou a pessoa começa a falar, eu vou provar da existência de Deus, que Deus é matéria, não é matéria, é física, não sei o que, procura umas coisas assim meio... E a pessoa, cara, isso é loucura, eu acredito em Deus já. E seja, o profeta de Deus mandou Muaz bin Jabal e alertou ele, você está indo com um povo que já tem uma religião, já tem uma tradição, eles têm um livro que eles seguem, eles têm um profeta que eles seguem e nós também seguimos. Então nós temos pontos em comum e começa a dialogar com eles a partir desse ponto em comum, não da discórdia. Tá legal? Tá legal, vamos continuar. O profeta disse, a primeira coisa, Muaz, que tu ensine eles, que tu deve ensinar a eles a pregar, primeira coisa, qual é a primeira coisa? Hijab, comer com a mão direita, entrar no banheiro com o pé esquerdo, sair com o pé direito, bigode, barba, jejum, zakat. Qual é a primeira coisa que ensina? Qual é a primeira coisa que prega? Qual é o básico do básico do básico, a essência de tudo? Ou seja, o profeta Muhammad está falando para o Muaz bin Jabal, Muaz, mantenha foco naquilo que é o essencial. Porque se eles aceitarem isto, tudo que vem depois, tudo que há de vir, vai chegar. Muaz falou, né? Olha ali, seu profeta falou, Muaz, concentre no monoteísmo. La ilaha illallah. Não há divindade a não ser Allah. Muhammad é o mensageiro, concentra nisso. Se eles aceitarem, acatarem, acreditarem, aí sim você pula para um outro discurso, que é as obrigações diárias, que é a oração.
E daí vai ensinar como é que reza o Tarawih, como é que reza a Sunna do Fajr, como é que reza a Sunna do... Não! Só o que é obrigatório acabou. Ah, vou ter que decorar todo o Corão. Não! Ensina só aquilo que é o necessário, do mínimo, para ser considerado muçulmano. Isso é Dawa. Isso é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensina o monoteísmo. Se eles compreenderem e aceitarem, daí vem a oração. Se eles compreenderem e aceitarem, e daí vem o zakat. Uma coisa foi gradativo. Onde as pessoas falham e erram. As pessoas elas têm uma ânsia do bom sentido, né? E elas pegam o quê? Pegam um livro desse tamanho e falam, olha, você tem que estudar um resumo desse tamanho. Você tem que ler isso aqui. Na outra semana fala para a pessoa, você já leu? Já entendeu? Cara, claro que não. Nós, o brasileiro, somos um povo curioso, mas não somos um povo leitor, não é? Então, muitas pessoas erram, querendo acertar. A intenção é boa, mas não começam por onde o profeta de Deus mandou começar, que é a fé. Quando fala de ser monoteísta, que você está falando de fé, interno, coração, consciência, fé, coração, depois vem a prática. Porque a prática, toda a prática, ela só vai ter sentido se tiver o imã, o monoteísmo. E se a pessoa diz, não, eu já acredito em Deus, agora me ensina a oração. Só que para ele, no momento de aflição, no momento de aperto, ele recorre ao santo, recorre ao imã, recorre ao sheik, recorre... Aí quebrou o significado do Islã. Ou ela diz, não, eu já aceitei, mas eu sei agora, eu vou compreender rezar. E ela acaba sem querer, ou querendo às vezes, né, desmentindo aquilo que Deus disse, negando o ensinamento do seu profeta. Então, a razão de toda a prática é a fé. Então, por isso que o profeta Muhammad falou, Muaz, primeira coisa, o Tawhid, o monoteísmo. Tawhid, monoteísmo puro. Ensina o que é o Tawhid. Se a pessoa acreditar, opa, alhamdulillah, agora vamos aos pouquinhos, aprenda a fazer o salat. Não chega, Muaz, não chega intransigente. Ou é isto, ou é 8 ou 80. Calma. Nem 8, nem 80. 0, 1, 2. Vai degrau, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. O importante é o tawhid, a fé, entrar no imã, no coração, não é? Depois ela vai aprendendo a oração. Ah, mas eu não sei. Calma, vai aprendendo, não existe. Depois vai aprender como é que as regras do zakat, depois vai chegando no Ramadã, as regras do Ramadã, vai indo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós falamos para as pessoas, vamos aprender a Sunna não é simplesmente barba, roupa, comer com a mão direita. Isso faz parte da Sunna, mas a Sunna é um comportamento, a Sunna é um sistema. O profeta de Deus ensinou a Sunna para o Muaz. Vamos finalizar a aula. Muaz, tu está indo para aquele povo, e aquele povo já tem uma religião, então você começa pelos pontos que nós temos em comum, centralize, foque no monoteísmo, porque é isso que vai salvar as pessoas. Se eles aceitarem no coração a fé, daí ensina a oração, uma coisa de cada vez, tá certo? Vamos botar no dia de hoje, meu amigo. Olha, tu quer fazer dawa, tu sabe se as pessoas são que religião, elas têm uma religião, elas têm uma cultura, elas têm uma tradição, elas já seguem. Pô, então as pessoas elas já têm já têm uma religião, uma tradição, um costume, um hábito. Então, a forma que você vai abordar essas pessoas é diferente. E outra coisa, você quem é? Quem é você na fila do pão? Você é conhecido, reconhecido, você é respeitado, você é alguém que se falar será escutado? Não. Então, cara, senta aqui, vamos ler o livro, vamos aprender mais, né? Ah, mas eu não tenho conhecimento, então vamos aprender, né? Vamos estudar, vamos conhecer, né? E outros companheiros do profeta não ficaram bravos, não ficaram, por que mandou Muaz e mandou eu? Cara, não precisa você fazer tudo. Não precisa o sheik, seu presidente da mesquita, seu financeiro, fazer o azan. Não, as atividades podem ser várias, e são várias, as atividades podem ser divididas, né? Esse é o hadith do Muaz bin Jabal, que fica uma lição para todos os muçulmanos aqui, a como fazer dawa. Hadith, Muaz bin Jabal, finalizando. E a Muaz, você está indo para um povo de adeptos do livro. A primeira coisa que ensinei a eles é La ilaha illallah. Se eles te obedecerem, ensine a oração. Se eles te obedecerem, ensine o zakat. O hadith é mais longo e deixamos para complementar na próxima aula. E até mais. Salam alaikum.